E se estivermos vivendo agora os últimos anos da história como a conhecemos, teólogos, estudiosos da Bíblia e até céticos têm levantado uma mesma hipótese. Esta pode ser a última geração antes da volta de Cristo. Segundo eles, os sinais estão todos diante dos nossos olhos. As profecias parecem se alinhar com eventos do presente. E enquanto muitos desacreditam, há quem diga que o relógio profético de Deus já começou a soar. Mas será mesmo? Alguns estudiosos acreditam que estamos vivendo o clímax da história humana. Outros, porém, argumentam que ainda não é o momento, que é apenas ansiedade religiosa. No meio desse debate, muitos preferem confiar no que Jesus disse em Mateus 24, versículo 36. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas apenas o Pai. E se já estivermos vivendo o início do fim? Para muitos, o primeiro passo é analisar as profecias bíblicas. Elas apontam que a geração que presenciar certos sinais será a mesma que verá o retorno de Cristo. Será que essa geração é a nossa? Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 8, há um detalhe curioso. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Esse versículo tem sido interpretado como um código espiritual. O tempo de Deus não é como o nosso, ele habita a eternidade. Para ele, passado, presente e futuro formam um só ponto. Mas por que isso importa? Porque, se Pedro tinha razão, então estamos entrando no terceiro milênio desde a primeira vinda de Cristo. E muitos creem que nesse milênio, os judeus reconhecerão Jesus como Messias. Esse reconhecimento, segundo algumas interpretações, daria início aos eventos finais da história da humanidade. Jesus chorou por Jerusalém e disse que só retornaria quando a nação clamasse por ele como Salvador. Parte dessa profecia já se cumpriu. A destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. A restauração de Israel como Estado em 1948. Faltaria apenas o último passo: o reconhecimento de Jesus como Messias. Se isso acontecer dentro deste milênio, estaríamos então vivendo o início da última geração? É exatamente isso que defendem algumas das principais correntes escatológicas. Segundo elas, a geração que presencia esses sinais não passará sem ver a volta de Cristo. E Jesus disse isso em Mateus 2:4 e 34. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Para esses estudiosos, essa geração é a nossa. Por quê? Porque vivemos uma era sem precedentes. Comunicação instantânea, tecnologias avançadas, humanidade dividida e confusa. Além disso, muitos dos sinais que Jesus citou parecem estar se cumprindo agora. Guerras, fomes, terremotos, profetas falsos. E mais, a crescente intolerância religiosa e o cancelamento de cristãos nas redes sociais são vistos por muitos como um eco direto de Mateus 24, versículos 10-12. Cristo alertou: muitos se escandalizarão, trair-se uns aos outros, e o amor de muitos esfriará. O problema dos falsos profetas. Vivemos tempos em que líderes religiosos se multiplicam, novas igrejas, gurus espirituais, movimentos carismáticos. Mas quem realmente está pregando a verdade? Quem está apenas buscando dinheiro e poder? Jesus foi claro: muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. A confusão é tanta que até mesmo os estudiosos divergem. E isso torna tudo ainda mais misterioso. No meio de tantas vozes, qual delas ecoa a palavra de Deus? E será que esse cenário caótico não seria mais um dos sinais do fim dos tempos? Claro, nem todos concordam que essa geração será a última. Muitos estudiosos apontam que ainda falta muito para que o mundo esteja espiritualmente preparado. A Bíblia fala de um arrebatamento quando os justos seriam levados ao encontro com Cristo nos ares. Mas será que estamos prontos? Segundo essa visão, não! As guerras, o desinteresse pela fé e a frieza espiritual mostram que a humanidade está longe de um preparo real. Mesmo em países majoritariamente cristãos, muitos vivem como se a volta de Cristo fosse apenas um mito. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1-5, encontramos uma descrição assustadora. Nos últimos dias, haverá tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, desobedientes aos pais, ingratos, sem afeto natural, amantes dos prazeres em vez de Deus. Essa passagem parece ter sido escrita para os nossos dias. O mundo está cada vez mais cínico, frio, arrogante, a fé trocada por ideologias e vaidades. Segundo essa profecia, até os escolhidos poderão se desviar menos, mas serão purificados pela tribulação, como ouro provado no fogo. Diante de tudo isso, a pergunta persiste: e se estivermos mesmo vivendo os últimos capítulos da história? As profecias estão aí, os sinais se multiplicam, a dúvida permanece. Estamos vendo o que realmente acontece, ou apenas o que queremos enxergar? Cristo pode voltar amanhã, em 1000 anos, ou agora mesmo. Mas se estivermos preparados,
Isso pouco importa, porque quem espera pelo Senhor vive com propósito. E você acha que esta geração será a última? Ou ainda temos um longo caminho até a volta de Cristo? E se este vídeo te fez refletir, compartilhe com quem precisa ouvir esta mensagem e comente aqui. Inscreva-se para mais conteúdos como este. Obrigado por ficar até o final e até a próxima.